Foi sentado um pouco na década de 60, a gente viu alguns projetos de avaliação do ensino superior, depois na década de 80 também, mas nunca esses projetos tiveram uma abrangência nacional. A primeira vez que esses projetos têm uma abrangência nacional, que um projeto tem uma abrangência nacional de avaliação, é em 1992, o que foi chamado de PAIUB, né? Programa de Avaliação Interinstitucional da Universidade Brasileira. Durante o governo então, do Itamar Franco, em 1992, fóruns de pró-reitores e reitores, eles articularam então um mecanismo de avaliação do ensino superior, né? E esse mecanismo de avaliação, ele tinha e trouxe algumas contribuições importantes para a análise da educação superior no país, né? A questão da adesão voluntária, por exemplo, a questão de trazer um tripé de avaliação, né? Uma avaliação externa, uma avaliação interna, uma avaliação do estudante. Então, assim, o PAIUB trouxe importantes contribuições, né? Tinha algumas limitações também, questão de não avaliar os institutos de ensino superior isolados, só avaliar as universidades, mas ele trazia em si uma ideologia de avaliar o papel social que a universidade tinha. Então, de muito além a uma avaliação somente da estrutura, somente do estudante, avaliar qual que era o posicionamento dessa universidade perante a sociedade e qual que era a função que ela estava cumprindo, né? Esse programa, então, o PAIUB, ele ficou em efetividade até final de 1994. Em 1994, acho que, como todo mundo aqui sabe, a maioria daqui era bem novo, né? Mas como a maioria daqui sabe, a gente teve a eleição do presidente Fernando Henrique Cardoso e desde 1990, desde a eleição do Collor, no Brasil já se vinha a tentativa de colocar uma nova política econômica dentro do país, né? Que é a chamada política neoliberal, tá certo? Então, com a eleição do Fernando Henrique Cardoso, em 1994, e o seu governo, a partir de então, se estabelece, então, de forma contundente a articulação de uma política neoliberal no Brasil, né? E o que era essa política neoliberal que foi colocada dentro do país, né? O que é uma política neoliberal? De forma bem simples, que o tempo nos fornece uma qualidade para discutir isso, a política neoliberal simplesmente ela quer dizer o afastamento do Estado das suas responsabilidades sociais. Ou seja, o Estado cada vez mais ele se afasta das suas responsabilidades com a educação, com a saúde, com as questões de bem-estar da população. Isso em nome do quê? Isso em nome de que a iniciativa privada tem uma capacidade melhor de gerir esses serviços e uma capacidade melhor de garantir qualidade para esses serviços. E que o Estado não deve ser inchado, não deve ser um Estado grande, então ele deve se renunciar a prestar esses tipos de serviço para a população. Então, a partir de 1994, estabelece de forma muito clara e muito incisiva esse tipo de política dentro do Brasil. E na educação não poderia ser diferente, né? Porque a grande questão é a privatização ela atinge todas as cadeias de serviço da sociedade, né? Se você pega a saúde hoje é um produto como qualquer outro, né? A educação também é um produto como qualquer outro. Então nada mais claro do que a partir de 1994, mais especificamente em 95, criar um novo modelo avaliativo, né? E um modelo avaliativo que vá de encontro com essa política neoliberal de ataque à educação, à saúde, privatização da educação à saúde, mais especificamente no nosso caso, a questão do ataque à educação através do Exame Nacional de Curso. E o que o Exame Nacional de Curso tinha de questões muito complicadas? Primeira coisa, abandona-se completamente a questão do tripé avaliativo que existia no PAIUB. Lembra que quando eu falei do PAIUB, a gente falou, não era só o curso que era avaliado, era a universidade como um todo, as condições de infraestrutura, o papel social que essa universidade tinha. Não, o provão acaba com isso, não, o Exame Nacional de Curso. Ele vem e avalia de forma terminal o estudante. Uma prova, avalia o estudante, avalia o curso. Provão é isso, né? Uma ampla divulgação, ampla é boa, né? Uma ampla divulgação dos resultados na mídia, uma ampla utilidade desses resultados como midiático, né? Para dizer, olha, as faculdades estão melhorando, as faculdades estão boas, né? Eu já falei 5 minutos, me avisaram aqui, é difícil, mas eu vou tentar resumir o máximo possível.
Então, o Exame Nacional de Curso ele vem de encontro com as políticas neoliberais, de ataque aos serviços de bem-estar que o Estado poderia dar, e trazendo o ideólogo do que o Estado deve se distanciar disso e deve atuar como mínimo regulador. E mínimo mesmo, faz o exame no final do curso do sujeito e classifica. Você tem uma nota boa ou uma nota ruim. O Estado não tem preocupação e não tem responsabilidade com isso. Bom, daí então, a gente tem o final do governo Fernando Henrique Cardoso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assume então, e a gente tem uma nova alteração então no projeto de avaliação das universidades brasileiras. A partir de 2004, foi decretado um decreto presidencial que institui o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, o SINAES, né? E o que esse SINAES ele trazia, né? Ele traz o seguinte, ó, o planejamento e a operacionalização das ações serão realizadas pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, chamada CONAES. A avaliação será interna, uma autoavaliação, né, coordenada pela Comissão Própria de Avaliação, CPA, e uma avaliação externa, em loco, quer dizer, no local, na universidade, realizada por comissões externas designadas pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais da Luiz Teixeira, ligado ao MEC, né? Constituídas por indicação do MEC, a partir de nomes cadastrados e capacitados pelo INEP. Então, o SINAES, só para rapidamente colocar, ele traz um pouco das questões que estavam presentes no PAIUC, ou seja, de novamente trazer um tripé do processo avaliativo. Bom, então aqui só para ficar mais claro, né, o SINAES, essa questão aqui da avaliação e autorização de reconhecimento ao SINAES que faz das universidades que abrem novos cursos, e daí o tripé, né, seria o ENAD, seria a avaliação do estudante, o Exame Nacional dos Estudantes, a autoavaliação, seria a avaliação que a própria universidade faz, ela cria uma comissão e ela mesma faz essa avaliação dentro da universidade, né? E a avaliação externa, que é o quê? Por profissionais do INEP. Tá. E como é que são divulgados esses resultados do SINAES, né? Como é que a gente fica sabendo se uma instituição de ensino superior, uma universidade, está indo bem, está indo mal? Como é que isso é divulgado, né? Bom, a divulgação dos resultados é numa escala de 5 níveis. Bem simples, né? Então vamos classificar a universidade de 1 a 5. Uma notinha para a universidade, um selo de qualidade. Bom, de 4 a 5 indicativos de pontos fortes. 3, mínimo aceitável para efeitos de credenciamento ou recredenciamento. E 1 e 2, indicativo de que a instituição tem na sua avaliação pontos fracos. Então quer dizer, as escolas que tiram acima de 3, elas não precisam passar por nenhum processo de avaliação do MEC, nenhum processo de punição. As universidades que tiram, instituições de ensino superior que tiram abaixo de 3, já tem não são recredenciados. Bom, e como a gente discutiu muito rapidamente a questão da lógica do Exame Nacional de Curso e do PAIUC, a gente também precisa discutir a lógica que está embutida dentro do SINAES, né? Porque a gente tem que lembrar que nenhum processo avaliativo ele é neutro, né? A gente não pode ser ingênuo. Não, o SINAES é um processo avaliativo ingênuo, ele quer cuidar da qualidade da educação, para que o Brasil tenha uma educação de qualidade, consiga formar sujeitos críticos, sujeitos que consigam avaliar a sociedade. Não pode ser ingênuo, né? A gente está bem grandinho já, a gente tem que começar a olhar as coisas de um outro lado. Os sistemas avaliativos, eles não têm neutralidade. Eles estão defendendo um tipo de política, eles estão defendendo uma política. Se é uma avaliação feita pelo Estado brasileiro, ela está defendendo, está tentando reafirmar e afirmar a política da educação do Estado brasileiro. E qual que é a política da educação do Estado brasileiro hoje? Nós somos estudantes, estamos na universidade, a gente sabe muito bem em que estado estão as nossas universidades hoje. E daí a lógica é, não, o SINAES vem para resolver os problemas da universidade brasileira, o SINAES vem para deixar a universidade brasileira melhor, cuidar da infraestrutura. Vocês entendem a lógica ambígua disso? Se o SINAES é uma política para afirmar, uma avaliação é para afirmar uma política de educação. Se ela vem para afirmar a política de educação para o Estado, que é uma política neoliberal de sucateamento da educação, como é que o SINAES vai resolver os problemas da universidade, de qualidade de ensino, de qualidade de infraestrutura? É uma celeuma isso. Não existe isso. Agora, mais especificamente, o que está sendo colocado? Né? Que tem uma mensagem interessante. Desculpe o transtorno, estamos em reforma para melhores serviços.
45 sinais, a gente não pode deixar de visitar a reforma universitária. Né? E o que é essa reforma universitária? Reforma universitária